Um grande dilúvio varrendo quase todos os seres vivos da superfície do nosso planeta. Batalhas cósmicas travadas nos céus da Alemanha. E cataclismos geológicos ameaçando o futuro da humanidade. Há séculos, a raça humana vem enfrentando todo tipo de calamidade inimaginável. Mas estamos nós à mercê das forças naturais? Ou existe uma força ainda maior em ação? Os alienígenas que aparentemente nos criaram tinham a habilidade e o desejo de manter os humanos desunidos. Eles podem nos controlar, mas nós não podemos controlá-los. Isso nos torna uma espécie de segunda classe. Bem, eles podem ser ainda mais violentos do que nós. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E se ajudaram, eles estão aqui para nos controlar, nos exterminar ou nos preparar para o futuro? Tortuguero, México. Neste sítio arqueológico jazem as ruínas da cidade maia, uma civilização que aqui prosperou de 250 a 900 depois de Cristo. Entre os muitos artefatos descobertos neste local estão exemplos de manuscritos também conhecidos como hieróglifos maia, uma linguagem escrita totalmente desenvolvida. Em abril de 2006, o estudioso da cultura maia, David Stewart, decifrou as inscrições descobertas no que ficou conhecido como Monumento 6. Os pesquisadores acreditam que o texto traduzido constitui mais uma prova de que o calendário maia termina em 21 de dezembro de 2012. Segundo a tradição maia, os deuses retornarão nesta data. E podemos ler entalhado na pedra: ele descerá com a glória, o deus Bolon Yocte. Bolon Yocte era um dos deuses maias da criação. Ele criou a inteligência humana. Os antigos maias eram dotados de grande sabedoria, de grande conhecimento. Sua previsão do dia 21 de dezembro de 2012, o solstício de inverno, como um grande marco no tempo da Terra, foi uma verdadeira percepção do que está para vir. É o marco da mudança para uma nova era. A civilização maia, estabelecida inicialmente em 2000 a.C., possuía a arquitetura, a agricultura, matemática e astronomia altamente avançadas. Mas a teoria dos antigos astronautas preconiza que as fantásticas realizações dos maias se devem em parte a contatos com extraterrestres. E a prova final, dizem, está na criação do calendário maia. Os estudiosos concordam com a data em que o calendário supostamente começou, que foi em 11 de agosto de 3114 a.C. Em 3114 a.C., os maias nem existiam. Então, o que os levou a iniciar seu calendário em 3114 a.C.? Segundo o livro Chilam Balam, que é o livro dos sacerdotes Jaguar, na época, uma estrada para as estrelas desceu dos céus e os deuses 13º e 9º vieram até a terra.
Aí nós temos uma referência direta a alguém que chegou do espaço. Os maias foram uma das civilizações que relataram uma forte presença extraterrestre. Seus deuses alienígenas se envolviam diretamente em sua sociedade e ciência. A ideia aqui é a de que talvez essa teoria, a de que o mundo acabará em 2012, seja uma profecia colocada no calendário pelos alienígenas através dos maias. Apocalipse. Armagedon. O fim dos dias. Incorporada a várias culturas antigas e religiões ao redor do mundo está a ideia de que a civilização como a conhecemos chegará ao fim. Tais crenças apocalípticas são a essência do capítulo final da Bíblia cristã judaica chamado o Livro da Revelação. Segundo o texto, um anjo de Deus apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos e compartilhou com ele visões sobre o futuro. Nessas visões, Deus retornaria no fim dos tempos para julgar a humanidade. O livro da Revelação expõe um futuro em que anjos aparecerão sobre a terra e eles vão punir a humanidade. Terremotos, tempestades, inundações gigantes e catástrofes assolarão o nosso planeta. Mais evidências do profetizado Apocalipse foram encontradas em 1947 nas áridas cavernas do deserto da Judeia. Os arqueólogos descobriram cerca de 900 documentos que acreditam terem sido escritos na época de Jesus. São os manuscritos do Mar Morto. Entre eles há um, chamado de Manuscrito da Guerra, que conta em detalhes uma futura guerra apocalíptica entre as forças da luz e das trevas. Os manuscritos do Mar Morto falam sobre uma guerra entre anjos bons e maus. Em quase todas as literaturas antigas, você se depara com essas lutas cósmicas entre as forças do bem e as forças do mal. O conceito de que, de alguma maneira, deuses têm facções diferentes e lutam uns contra os outros originou a ideia de que talvez tenha realmente havido uma guerra entre facções alienígenas que estavam visitando a Terra. E isso teria fornecido imagens e ideias básicas para a formação da mitologia antiga. Nas tradições islâmicas e judaico-cristãs, criou-se a ideia de que haverá um tipo de guerra final em que Deus derrotará Satanás de uma vez por todas. Isso tem sido interpretado por pessoas que dizem que os alienígenas retornarão e lutarão de novo pela última vez. Mas será que esses avisos de guerra iminente na Terra vieram realmente de Deus? Ou será que se originaram em algum outro lugar? E se o Apocalipse for realmente acontecer, não poderia ser parte de um ciclo recorrente de fenômenos naturais? O supervulcão Toba, na Indonésia. 75 mil anos atrás, este grande lago vulcânico entrou em erupção e desencadeou uma grande mudança climática que quase dizimou a humanidade. Quando ocorre uma dessas grandes erupções vulcânicas, o que preocupa é o pó que fica na atmosfera, porque ele barra a luz do Sol e o planeta pode esfriar. Se o fenômeno durar muito, pode realmente ter interferido no ciclo de vida dos organismos presentes na época. Os cientistas classificam o fenômeno como um exemplo de gargalo genético, um evento catastrófico que diminui drasticamente a diversidade genética das espécies. Pelo menos por 2 vezes, os Homo sapiens sofreram o efeito gargalo genético, em que a população mundial diminuiu, chegando a meros 3.000 Homo sapiens ao redor do mundo.
Os mesmos padrões de história se repetem constantemente. E por trás deste padrão, continuamos a ver a possibilidade de uma influência alienígena levando alguns desses eventos a ocorrer. As histórias de inundação são bem interessantes. Você as encontra na Bíblia. O que elas dizem é que essa raça extraterrestre, os anjos, deuses ou como quiserem chamá-los hoje, basicamente se cansaram da humanidade. Ela ficou barulhenta e insurgente. Era hora de exterminá-la. É bem possível que os alienígenas tenham tomado a decisão de limpar completamente o planeta. Para tal, precisariam criar eventos de incrível magnitude, como o dilúvio descrito na Bíblia como o de Noé. Deus veio a ele e disse que puniria a humanidade. Agora, Noé, você é bom e quero que você construa uma grande arca e acolha todos esses animais, um casal de cada. Coloque-os no barco e navegue. E você começará tudo de novo. Quando pegamos a Bíblia e vemos Noé, descobrimos que ele, de alguma forma, conhecia um futuro que todos os demais na Terra pareciam desconhecer. Mais especificamente, ele recebeu o projeto de um dispositivo através do qual poderia sobreviver à catástrofe. Isso é muito específico porque acaba sugerindo a ideia de que Noé possa ter tido contato com antigos alienígenas. Talvez os alienígenas tenham criado algum tipo de catástrofe. Mas também é possível que o dilúvio tenha sido um grande desastre natural. E os extraterrestres tenham avisado a população local sobre o grande cataclismo. Os extraterrestres garantiram a nossa sobrevivência. Poderia haver uma razão para os humanos terem sobrevivido a tais desastres tantas e tantas vezes? Seria realmente possível o grande dilúvio e outros eventos cataclísmicos de extinção serem causados por extraterrestres? Se sim, quem são estes seres destruidores e qual é seu grande objetivo? Indonésia, 2004. Um grande terremoto subaquático produz um tsunami que aniquila mais de 230 mil pessoas em 14 nações costeiras. Foi um dos desastres naturais mais letais da história documentada. Os geólogos determinaram que o movimento de placas tectônicas no fundo do Oceano Índico gerou ondas mortais que mediam quase 30 metros. Basicamente, tsunamis são super maremotos. Na verdade, tudo resulta de algo muito simples. Uma quantidade de energia é aplicada ao oceano, até que um maremoto é gerado. A água se desloca e forma uma onda que pode ser muito compacta e viajar grandes distâncias, atingindo a costa de algum lugar. Mas poucos dias antes do desastre, várias testemunhas relataram o avistamento de objetos voadores não identificados ao jornal India Daily. As pessoas relataram o avistamento de luzes brilhantes no céu antes e durante o tsunami. Os cientistas acham que isso talvez se deva ao atrito entre as placas tectônicas. A fricção teria sido tão grande que produziu um brilho. Conhecida como luzes de terremoto, os cientistas vêm estudando este fenômeno desde que foi fotografado pela primeira vez no Japão, nos anos 60. Embora haja muitas teorias sobre a sua causa, ainda não há nenhuma explicação viável para o fenômeno. O que está ficando bem aparente é que a atividade OVNI e a tectônica estão lado a lado.
Existem muitas perguntas a serem feitas aqui e a ciência precisa responder cada uma delas. Mas a questão mais importante é essa: seria o fenômeno OVNI um subproduto da atividade tectônica? Islândia, abril de 2010.